Bom, gente, o nosso programa está aqui no consultório do Dr. André Alfredo, nosso gastro oficial do programa. E nesse programa nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é refluxo, um tema muito abrangente, muitas pessoas sofrem com esse mal. Apesar de ser benigno, mas pode ter algumas complicaçõezinhas que o Dr. André Alfredo vai nos orientar direitinho. Bom, em primeiro lugar, seja bem-vindo, doutor André, ao nosso programa. Realmente, refluxo hoje pode dizer que é uma doença comum, porque muitas pessoas sofrem. E é uma doença chata também, porque é uma doença que é constante, você sempre está sentindo aquele mal-estar, é ruim. Por que a pessoa tem refluxo? O que é o refluxo? Essa vontade de vomitar e não vomita? Como que funciona isso? Olá, eu que agradeço mais essa oportunidade de estarmos falando aqui sobre um tema tão importante. Então, essa doença, refluxo, o nome correto, completo, é doença do refluxo gastroesofágico, é realmente uma doença extremamente comum. Hoje é a doença mais comum no consultório do especialista, do gastroenterologista. Isso tem acontecido por vários fatores. Então as pessoas têm também os seus erros alimentares, as pessoas estão acima do peso e obesidade e refluxo andam, infelizmente, lado a lado. Isso faz com que essa doença que não tinha importância no passado, ela está tendo importância hoje em dia a ponto de ser a doença mais comum, uma das doenças mais comuns no consultório do gastro. Essa doença acontece quando existe um excesso de acidez no estômago das pessoas. A mesma acidez que causa a gastrite, a úlcera, mas que por fatores individuais, por fatores de peso, por fatores de alimentação, em alguns pacientes que têm a sensibilidade e são mais suscetíveis à subida dessa acidez, ocorre exatamente isso. É uma subida, um fluxo retrógrado, o fluxo do ácido do estômago em direção à garganta. E ao subir essa acidez, ao supitar, literalmente tem ácido supitando do estômago para o esôfago, que é o tubo que liga a garganta ao estômago, essa acidez, quando chega nesta região, ela vai incomodar muito e vai se tornar uma doença de sintomas chatos, como você mesmo falou. Porque essa região do esôfago, esse tubo, que foi feito só para descer saliva e comida da garganta ao estômago, ela não foi feita, ela não é preparada para receber essa acidez do estômago. E uma vez que ela recebe esse regurgitar, esse derramar da acidez do estômago em direção à garganta, ele vai gerar sintomas. Os sintomas mais importantes são sintomas chamados pirose ou azia, junto com a regurgitação. O que é isso? É a sensação da queimação nessa região. O paciente relata, doutor, parece que tem um dragãozinho cuspindo fogo nessa região. E muitas vezes ele consegue sentir essa direção, essa subida da acidez. Ele mostra e desenha, inclusive, com a mão. Então, para você que sente essa queimação ascendente do estômago em direção à garganta, podendo atingir várias alturas, sabe muito bem o que nós estamos falando. Isso é extremamente comum. Doutor André, eu acho que o mais incômodo para o paciente é aquela sensação constante do refluxo, porque é muito ruim você ficar com aquela ânsia, com aquele sintoma, assim, você tem aquela ânsia de vômito, né? Ânsia de uma queimação horrível no seu esôfago. E eu queria saber, assim, existe alguma relação de alimentos? E essa doença também tem alguma coisa ligada com o emocional? Tem alguma relação? O que leva esses sintomas todos? O que leva a essa doença? Claro que se envolve fatores pessoais, anatomia desse paciente, ele podendo ter hérnia de hiato, alguma alteração, alguma frouxidão da válvula que teria que segurar a acidez no estômago, mas não consegue segurar essa acidez, ela regurgita, ela sobe com mais facilidade, mas tem também fatores alimentares que têm muita influência. O emocional, nós estamos sempre falando, emocional e doenças da gastroenterologia têm uma afinidade, elas andam lado a lado. Elas se amam, né? Não só para a úlcera, para o refluxo, para o ganho de peso, mas também para o refluxo, claro que influencia também. Alguns alimentos têm também a sua ligação já bem comprovada, como excesso de chocolate, alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, alimentos gaseificados. Tudo isso pode facilitar essa subida dessa acidez. Tudo aquilo que nós já comentamos em outras oportunidades também, que aumenta a acidez do estômago, claro que também contribui com esse supitar, com essa subida da acidez. Então esses alimentos típicos como refrigerante, frituras e gorduras, café, o cigarro é um inimigo também muito importante do refluxo. Agora, além desses itens que nós já sabemos, mas sempre é bom alguém lembrar para que a gente se policie, se vigie no dia a dia, uma coisa muito importante no refluxo, não só na origem dos sintomas, mas muito importante também para controlar a doença e controlar os sintomas,
é a obesidade. Então, a obesidade tem uma relação muito direta com o surgimento, com a piora e com a dificuldade de melhora do refluxo. Inclusive, uma das primeiras medidas quando a gente vai tratar o refluxo, além de passar a medicação específica, de acordo com o grau do refluxo encontrado e com os detalhes, é perder peso. Então, perder peso é fundamental para tratamento do refluxo, além desse controle da dieta e de hábitos alimentares também. Por exemplo, se o problema está sendo esse fácil supitar da acidez, aquele paciente que come muito rápido e que come de uma vez só, aquele que senta e come rápido um prato cheio. E é comum, somente para os homens. Mas é o que nós temos que bater, nós temos que fazer um trabalhozinho de lembrar todo dia esse paciente. Ou seja, se está fácil supitar, derramar acidez, quanto mais ele conseguir comer menores quantidades e mais vezes ao longo do dia, menos sintomas de refluxo ele vai ter. Doutor André, é muito comum nós brasileiros empurrarmos as coisas com a barriga. Inclusive na área médica também, doença, principalmente o homem, ele corre muito das coisas. Quais as complicações, por exemplo, assim, a gente acabamos de falar que pode ter várias complicações sérias se você não tratar. Mas, assim, o que a gente pode dizer mais sobre isso e umas consequências sérias se você não fizer um tratamento correto? Se você mascarar o seu refluxo com um remédio, com qualquer outro tipo? De uma forma geral, para ficar um recado legal para a pessoa que acha que pode ter refluxo ou não, uma coisa importante é um recadinho que eu sempre passo. O estômago bom é aquele que a gente não sente que tem. Aquele estômago que nós começamos a sentir que estou sentindo alguma coisa, deve ter algo errado. E para o refluxo existem os sinais de alarme, aquilo que eu devo me preocupar mais. Então, para o paciente sentir qualquer coisa, é hora de procurar o seu médico. Mas especialmente aqueles que têm mais de 40 anos, ou aqueles que, independente da idade, têm sintomas mais de 2 vezes por semana, e daqueles que também já passaram de 30 dias onde esse sintoma está recorrendo, isso é muito importante, especialmente aqueles que já estão com uma certa dificuldade para engolir, para descer o alimento depois da deglutição, depois da engolida, aqueles que têm dor para engolir esse alimento também, e aqueles com perda de peso, anemia não explicada por outras causas. Então, além dessa queimação típica, mas se o paciente se enquadra nesses últimos pontos que nós colocamos aqui, esse paciente é uma prioridade para ser olhado, para ser cuidado e para não correr risco em relação ao refluxo.